Quem está aqui, eu ainda tô no Old Town, a galera tá andando, passeando. O bom é que ninguém liga se a gente tá fazendo vídeo ou não. Mas eu queria falar com vocês aqui hoje uma coisinha. O Valdez foi tomar café da manhã e eu parei aqui pra gente conversar um pouquinho. Vocês já perceberam, gente? Tava aqui imaginando ontem, sabe? Mas vocês já perceberam que quanto mais você demora pra perceber, mais demora pra acontecer? Eu tô pensando nisso baseado num algo que eu tava estudando. E aí eu vi em algumas ministrações e aí foi falar desse assunto, né? Quanto mais a gente demora para perceber, mais demora para acontecer. Se a gente for ler a parte de Êxodo, onde os israelitas eles foram libertados da terra, né, onde da escravidão e estavam indo caminhando no deserto para a terra que era deles, na terra que foi a terra prometida, aquela trajetória era para ser em torno de 11 dias. Em Êxodo fala que demorou 40 anos para eles poderem chegar na Terra Prometida. E aí, o que acontece, né? Por que demorou tanto? Porque eles não estavam preparados para receber aquela terra que já era de fato deles. Então, Deus trabalhou no coração daquele povo para que houvesse um amadurecimento e eles pudessem realmente usufruir da promessa que já tinha sido dada a eles. E aí, toda vez que eles reclamavam, murmuravam, duvidavam, eles acabavam se afastando de Deus. E tantas vezes isso também reflete na nossa vida, né? Às vezes a gente está passando por situações que pode ser um momento de deserto, mas a gente não tem a consciência ainda de entender que esse deserto que a gente está passando não é para o nosso sofrimento, ele é para o nosso crescimento. E aí, se a gente duvida, se a gente reclama, se a gente não acredita, ou se a gente só quer chegar logo, eu quero chegar logo, eu quero chegar logo, parece que mais distante fica. Porque a gente precisa entender que esse processo de deserto ele é um processo de preparação para a nossa vida. E isso ele reflete muitas vezes em nós. Deus ele não quer que a gente fique 40 anos esperando que aquela promessa vá se cumprir na nossa vida. Não. Ele quer que a gente reflita, que a gente amadureça. Deus está à procura de filhos e filhas maduros na fé, para que a gente possa entender qual é o propósito dele na nossa vida. Então, essa é a reflexão que eu deixo hoje para vocês. Quanto mais a gente duvida, quanto mais a gente reclama, mais fica difícil da gente acreditar nesse processo e nessa promessa. Então, se você está passando por um momento de deserto hoje, é o momento de refletir. Qual é a parte que eu preciso recalcular? Qual é a parte que eu preciso ouvir? Qual é a parte que eu preciso obedecer? Qual é a parte que eu preciso renunciar para que as promessas de Deus possam ser abertas na minha vida novamente e eu possa entender qual é o processo dele para mim? Então, fica mais fácil de eu passar por esse deserto, né, desse processo de transformação e receber aquela promessa que Deus já me deu. Fica aí a orientação do dia. Bom dia para vocês e vamos que bora.